Fala galera, professora Tabita, professor Jefferson aqui para a gente dar continuidade às nossas aulas de NBAZ. E essa, meu povo, nós estamos aí já, né? Essa é a nossa aula 7.1, né, prof? Isso. E a gente vai estar aí falando de algo que o prof gosta e curte muito. Você já adivinhou qual é, né? A nossa aula? Pois é, então fica de olho na nossa telinha aí, ó. Joga para nós, produtor. Vamos lá, Jeff. Então vamos falar hoje sobre apicultura, né? Então vamos ver o conceito de apicultura, os aspectos biológicos das abelhas e os sistemas de criação. Para isso, nós temos a habilidade, deixa eu logo frisar ela aqui, né, que é importante, a habilidade de reconhecer produtos e processos criativos por meio de fruição, vivência e reflexão crítica sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e ou de processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros. Então, galera, essa nossa habilidade está falando sobre reconhecimento de produtos. A gente vai falar sobre a apicultura, não é verdade? E aí, nessa aula, você vai ver que a criação de abelhas, ela envolve o conhecimento, as informações sobre a biologia desse animal, o ambiente, a relação desse organismo com o ambiente, né? A água, as plantas que vão permitir com que elas produzam o quê? Os seus produtos que está falando ali, ó, na habilidade. Os produtos, no caso, o mel, né? E aí, quando fala assim por meio de fruição, ou seja, são aquelas experiências, aquelas situações, vivências suas que te trazem prazer, que te trazem algo, sabe, lá no seu íntimo, aquilo que você executa com muita satisfação. Então, a gente tem certeza que alguns dos nossos queridíssimos alunos, né, os nossos alunos top das Américas, conseguem e tem, né, conseguem não, tem, alguns deles têm essa criação, tipo de criação, ou seja, desse tipo de apicultura. Ou de pecuária, que é a apicultura. Tudo bem, galera? Então vamos seguindo? Então vamos para a parte de conceitos. Mas é aí que você sabe o que é. Mas e aí, né? Mas e aí? Você sabe o que é apicultura? É a criação de abelhas para a produção de mel, própolis e estabelecer novas colmeias. Tá. Quando a gente vê esse slide aí, né, é bom a gente sempre estar lembrando, né, os nossos estudantes. Apicultura são manejos que tem várias etapas. Uhum. Quando a gente fala manejo, lembra, pessoal, você tem que dar água para o seu cachorro, trocar a ração, tem que limpar a bandeja do cachorro, tem que preparar o local onde ele vai fazer as suas necessidades, o horário que ele tem que dar banho nesse cachorro. E quando os cachorros estão no período reprodutivo? Eu tenho que me preocupar em verificar, por exemplo, que a gente ouve muito. Quando é macho não tem problema, quando é fêmea tem problema. Por quê? Por causa dos filhotes. Né? Tem que pensar nisso. A abelha também tem esses manejos, esses cuidados. Né? Mas qual é o produto final dela? Não são os filhotes, como no cachorro, no gato. É um produto alimentício. E também é um produto que tem duas vertentes no mercado. Tem a vertente nutricional e farmacológica e cosmético. Então são três vertentes. Só que aí é o que a gente entende de apicultura. Apicultura, né, o apicultor, que é a pessoa que trabalha nessa prática de apicultura, a gente sempre pensa nisso. Mel, alimento, cosmético e fármacos. Três. E a gente sempre esquece um dos que são primordiais. Pois o animal, o inseto,
esse animal, esta abelha que participa dessa prática, que sofre o manejo, é um indicador principal de variações climáticas, pois ele é responsável por potencializar a variabilidade genética de diversas espécies vegetais. Além de ela propiciar que ocorra, né, a polinização, Sim. ela é um indicador, um sinalizador de mudanças climáticas. Exatamente. Porque a não observação desses insetos em um determinado local também sinaliza isso. Então, ele é um sinalizador biológico. Isso, a gente chama de bioindicadores, né, prof? Perfeito. Bioindicadores. Anfíbios, então, abelhas, são animais sensíveis às mudanças climáticas. Então vamos aqui fazer essa reflexão. Agora nós sempre vamos estar alinhando a produção pecuária hoje na aula de apicultura, que são essas vertentes, né, alimentícia, farmacológica, cosmética, mas também o ambiental. Com certeza. Porque não é só, não tem outros insetos. Mas vamos conceituar aqui com a disciplina de biologia, com a disciplina de química, com a disciplina de física e de geografia. Porque, olha, como, professor, não consegui enxergar esses assuntos dentro dessa disciplina, onde você pode, por exemplo, hoje você está aí, sou produtor, sou apicultor, ou então, cara, eu não sou apicultor, mas o meu vizinho, ele é apicultor. E eu tenho uma tendência para química. E o que química tem a ver com apicultura? Transformação química, misturas. Como é que eu tiro o mel? Como é que eu faço o mel, o própolis, a geleia real se transformar? Ou, né, transformações em fármaco? Algum fármaco eu posso, não só alimento, mas o fármaco transformar em cosmético. Isso está na área da química, que envolve a biologia, envolve a produção rural, porque dependendo da forma que você está produzindo... Interligado, né? Isso. E o que tem a física e a geografia? São os fatores que podem causar alterações climáticas. E isso aí é quando a gente fala tanto de física e quando a gente fala de geográfica, professor, porque determinadas populações, outros seres vivos estão interligados. E também, por exemplo, quando tem que eu vou pedir para ela explicar para nós, para explicar para nós direitinho sobre... Tudo isso que eu estou falando está envolvendo bioindicadores. Para ela explicar direitinho isso, por exemplo, acontecendo alguma diminuição da população da colmeia, a colmeia não está conseguindo se expandir, um dos fatores pode ser a não disponibilidade que anteriormente existia de uma fonte hídrica pela região que tem que estar pelo menos a 1000 metros do raio de ação da abelha. Então essas alterações climáticas, outra, alimento, quando não é água é alimento. Por que está diminuindo o período floral? Quando o período floral começa a diminuir, o primeiro que sente isso são esses bioindicadores. O que seriam esses bioindicadores, Tatá? Então, gente, quando a gente fala, né, de bioindicadores, são organismos, animais que têm uma maior sensibilidade às mudanças e alterações climáticas. Eles resistem, sim, mas acontecem algumas diferenças a níveis populacionais que podem interferir até mesmo, né, na questão da dinâmica desse grupo ou dessas populações dentro de uma área, né, vegetal, aí, natural ou não. Então, animais, assim como as abelhas, o professor Jefferson já destacou aí a presença de água, a presença de uma flora, né, florífera, né, e o período de floração delas. Outros animais também que entram nesse quadro são os anfíbios. A gente já falou isso lá na biologia, né? Os anfíbios são animais também que vão participar. Você quer falar, prof? Não, tá pegando raciocínio, vai lá. Esses animais também são sensíveis. Tem a pele, lembra que eles têm respiração cutânea, pulmonar, não é verdade? Na fase adulta. Então, eles são mais sensíveis. Qualquer tipo de poluição
E a ausência de água vai diminuir ou fazer com que essa população simplesmente desapareça naquele local. E ainda dentro desse sentido sobre bioindicadores, você deu exemplo aí de animais, mas nós temos aqueles bioindicadores também que antes de afetar esses animais, por exemplo, a abelha nesse sentido, são os linkings, né? Linkings, aquelas manchinhas verdes acinzentadas. Associação de algas e fungos, né? Verdes e acinzentadas que nós encontramos no tronco das árvores, não é isso? E quando a Tata estava falando sobre esses bioindicadores, eu peguei e falei assim, prof, eu estava pensando assim, uma atividade da nossa agricultura que nós temos que tomar muito cuidado, por exemplo, você pode não fazer isso aí na sua atividade, na sua propriedade. Eu tenho problemas na sua propriedade, mas através da ação eólica, ação do vento e um péssimo manejo de aplicação de determinados inseticidas é levado pela pulverização, através do vento, de inseticidas que podem prejudicar o período floral que a Tatá estava falando, prejudicando o período floral, prejudicando, então, os agentes polinizadores, como a abelha, por realizar a coleta dos pólenes, né? E ainda tem aquele negócio. Tomar cuidado, porque hoje a gente tem como perceber, no mel que você está tomando, no próprio se tem resíduos. Olha a química aí. Olha a química. Tóxicos. Pois se foi, por exemplo, tem abelhas, quando a gente está falando de floração, de aves nativas, mas também elas são essenciais na hora da polinização do café, na polinização do milho, de diversas culturas. Porque lembra, você pode não produzir, mas a 1000 metros do raio de ação de um apicultor, isso quando a gente fala de apicultura fixa, porque tem apicultura móvel. Então, esse raio de ação, ele pode ter uma amplitude maior. Tá bom? Galera, isso que o professor está colocando é muito, muito, muito importante. Ações locais, elas podem influenciar, sim, ações em um raio maior, de maior amplitude. Então, eu não faço uso disso aqui na minha propriedade, porém, contudo, todavia, eu tenho uma corrente de ar. Né? Eu tenho uma massa de ar, aquilo que não é absorvido pelo solo vai para a atmosfera e vai ser circulante aí. Às vezes não influencia nem aqui, né, professor? Às vezes vai muito mais longe. Galera, é tensa a situação, então a gente tem que ter muito aquele olhar crítico, aquele olhar, sim, eu quero produzir, mas quais são as melhores formas de minimizar, né, prof, essas questões, tá bom? Para que todo mundo fique feliz. E sempre lembrando, hein, Tatá? Assim, manda suas perguntas através do professor presencial. Agora eu assisti, mas a dúvida veio só depois, porque o professor foi para casa, aí revi a aula, aí eu anotei, me deu uma dúvida. Aí no outro dia outra aula, mas tem como eu perguntar na aula anterior? Com certeza. Exemplo, é fundamental que os nossos professores presenciais, nesse momento, também nos auxiliem nisso, com feedback. Exemplo, estamos aqui tratando hoje de apicultura, mas sempre pensem uma coisa, vamos desenvolver e interagir a química, a física, a geografia e a biologia. Porque aqui não se trata da criação de abelha em si, aqui se trata em utilizar o pano de fundo da apicultura para incentivar e estimular uma ação dos nossos estudantes nessas áreas. Exatamente. Não é para ele ser apicultor, sim, mas ele pode desenvolver uma habilidade que ele tem na biologia, na matemática. Tem matemática a ver com a apicultura? Então, é nesta questão que nós estamos envolvendo aqui. Pano de fundo para uma atividade agrícola do meio rural que sirva para potencializar essa determinada habilidade, para que os estudantes vivenciem, experimente, faça suas experimentações dentro das áreas de conhecimento. Olha só que legal, prof, eu tive uma ideia aqui. Você, querido aluno, top das Américas, sabe o que eles podiam fazer pra gente? Quando eu estiver dando aula de apicultura, tá fazendo caprinocultura, ovinocultura, aqueles alunos que tem, manda uma fotinho.
com a criação? Sim, Ó, vai ficar sim, top. A gente vai botar aqui na nossa aula, Perfeito. tá bom? Então fica a dica aí para professores presenciais. Eles tiram a foto na propriedade deles e aí mandam para cá com o Perfeito. nomezinho, a escola, tudo identificado. Ah, sempre, sempre. Por favor, pessoal, para a gente dar o feedback, falar que colocar a aula, vamos dedicar a aula aqui para tem que falar o município, a escola, o nome do professor presencial e o nome da turma que está lá A na gente foto. já tem uma aí na agulha, hein? Já já vocês vão conhecer. Meu diretor, aumenta a tela aí para nós. Vambora! A apicultura é a atividade de criação de abelhas. Opa, meu Deus, a pessoa tá acelerada. Denominada Apis mellifera. Esse é o nome científico, eu não tenho como fugir da biologia, né, prof? Não. Apis mellifera é o nome científico. A escrita correta desse organismo vivo é escrita dessa forma. Nós temos um gênero correto e um epíteto. Tá bom? Vamos lá, né? exatamente. Essas abelhas foram trazidas ao Brasil da Europa por imigrantes. Então a gente pode ver que várias dessas culturas elas estão chegando, né, à nossa região aqui. Aspectos biológicos então das abelhas. O que seriam isso, hein? Ei, gente, muito very important to them. Professor, muito very important to them. Tem. Ei, por quê? Por que eu tenho que entender e compreender o aspecto biológico? Vamos lá aqui. Back! Meus queridos, olha só, olha só uma coisa. Tanto de animais quanto vegetais, né, nós sempre falamos primeiramente sobre os aspectos biológicos, que é a forma com a qual esse animal, quem é esse animal? Qual é a estrutura morfológica? Como esse animal funciona? Ele come o quê? Ele vive aonde? Ele se reproduz? Informações preciosas para poder criar, né? Tudo. Tem que saber identificar. Abelha não é abelha. Porque dependendo da estrutura morfológica, tem que saber quem é macho, quem é fêmea. A função de cada um. Nós sabemos produtores, nós sabemos que, quanto nós temos o macho, como é que eu tenho que pegar meu Winchester aqui? Eu tenho que ter a marrã, que é a porca, que vai cruzar pela primeira vez, e tem a matriz, que já é uma porca, que já está cruzando, e tem o cachaço, que é o macho, o reprodutor. E aí tem que saber quantas fêmeas para o macho. No boi, o touro, ele tem condições de cobrir quantas matrizes. E aí, e nós estamos falando isso do processo de reprodução convencional, não estou falando de inseminação, que é outra coisa. Na abelha, uma colmeia, quantas rainhas deve ter? Numa colmeia, como é que é a estrutura hierárquica? Tem função? Por exemplo, é tudo bagunçado, nós temos que conhecer. A gente lembra das relações ecológicas lá do terceiro ano. A gente tem que conhecer como é que esse animal vive para proporcionar um ambiente muito próximo do natural. É isso que a gente... criações envolve isso. É você proporcionar um ambiente próximo a do natural. Isso. Tá? Porque ele vai estar, quando a gente fala da caixa apícola, do apiário, não é a mesma coisa da colmeia que está pendurado lá na árvore. Então a gente tem que conhecer a estrutura para possibilitar um ambiente de criação. Tá o mais bom? próximo possível para que esse organismo não estranhe aquele ambiente e não execute o que tem que executar. Aí eu lembrei uma coisa, eu vou falar logo aqui, porque aqui é itinerário informativo, tem que o pessoal pensar no itinerário informativo. Tá? Tem muitos acadêmicos, tem muitos estudantes, né, que estão tentando se encontrar. Nós somos no primeiro ano, nós temos que possibilitar isso para que quando você chega no ápice, que é lá no terceiro ano, você consiga, nós estamos auxiliando esse processo de experimentação. Por exemplo, cara, tem muitos estudantes que nem sabem, mas estão lá no interior, que sabem fazer biomedicina. E como é que eles sabem? Como é que uma aula de abelhas ou uma aula de cabras vai falar assim, biomedicina? Né? Ficou curioso, né? É aquela... olha, gostei quando você falou, ficou curioso. Não entrega agora não, Jefferson. Como? Tem muitas pessoas que... A matéria-prima dentro da apicultura tem tudo a ver com biomedicina, tem tudo a ver com biologia, tem tudo a ver com farmácia, tem tudo a ver com arquitetura. Tem tudo a ver com arquitetura.
É verdade. Tem tudo Como, a ver. professor? Matemática Pensa. em relação à economia. Então, é aqui que, nas aulas, vamos tentar sempre focar, Jefferson, eu estou falando agora comigo mesmo, Jefferson interior, focar a experimentação dos itinerários informativos para possibilitar o direcionamento de vivências que posteriormente elas vão ser, como é que é? Elas vão ser, Elas vão participar da tua formação integral. E o processo de aprofundamento aí. Isso. E, claro, sempre auxiliando com o quê? Com aquele vai e volta do projeto de vida. Sim. Para você conseguir construir seu projeto de vida, ok? Professora, mas eu ainda estou pensando, com certeza. As etapas executadas no projeto de vida, elas não podem ser concluídas num mês só, não, galera. É os 3 anos aí de vivência, experiências e trocas. Que tem que ter aquele acompanhamento, aquele amadurecimento. Sim, Que amadurecimento? às vezes você muda completamente. Que amadurecimento aqui? É esse. Vamos lá, galera. Quando você está aqui no primeiro ano, então você está saindo daquele meio abstrato. Que meio abstrato? É porque nós somos potenciais, somos diamantes brutos, potenciais. Gostei do diamante bruto. O abstrato é aquele nosso sonho. Cara, eu quero ser aquilo, eu não sei se eu quero ser artista, quero ser youtuber, quero ser influenciador, quero fazer concurso, quero ser empreendedor, quero ser chefe, eu quero fazer um concurso. São os sonhos, os campos dos sonhos. E esses sonhos têm que se transformar têm que ser concretizados. Como é que eu vou concretizar o meu sonho? Aí nós temos o projeto de vida, nós temos as trilhas, nós temos as eletivas, o itinerário formativo, que vai lhe auxiliar você tem que saber, é uma coisa, aqui, o potencial é o quê? É possibilitar você entender uma coisa. Você pode ser um médico, um advogado. O que você quer para a sua formação profissional, que não tem nada a ver com a sua realização pessoal. It's different. Realização pessoal, ela é sua, ela não é sua. Agora, profissional... E pode ser executado em vários níveis da nossa... Não, e concomitantemente. Obrigado, concomitantemente. O pessoal diz a você, realização. Profissional é o são conjunto. São as fruições, tá vendo? Essas são as fruições. Profissional é tudo. Você vai interferir numa sociedade profissional. Se você for médico, você interfere no conjunto, no todo. Se você for um zootecnista, você está interferindo. Se você é um professor, se você é um administrador rural, se você é um veterinário, tu está interferindo no engenheiro agrônomo. Agora, professor, eu não entendi que todas essas etapas que nós falamos aqui, do projeto de vida, eletivas, trilhas de aprofundamento, quando você tem aí, galerinha, profissional e o pessoal, o que é diferente? Muito simples. Tem pessoas que acham... Eu vou dar só um exemplo. Tem pessoas que acham assim, cara, meu pai está me forçando. Não é força, a gente vai falar depois sobre isso. Ameniza. Não, é força assim. Sabe o pai projetar no filho? Tem muito advogado. Isso, gente. A gente faz isso com todo carinho, pensando que está fazendo certo. Eu quero que ele seja advogado para ele ter uma função. Mas eu quero ser cantor. Eu gosto de cantar. Pessoal. Aí tem muitos advogados, ou tem muitos médicos, ou tem muitos professores que tem que saber amadurecer. O profissional não é realização pessoal. Profissional é uma coisa. Tem muitas pessoas que são veterinários, que são médicos, mas gostam de cantar à noite, que é o pessoal. E aí, por exemplo, com medo de sofrer economicamente, fica nessa dualidade. Mas eu acho, professor, eu acho que é muito importante você entender isso. Eu consigo fazer o profissional chegar aqui, pode ser que a minha realização profissional e pessoal, elas se equiparem. Não, pode acontecer. Ela vai equiparar. Não, eu tô falando assim, que elas realmente se alinhem completamente. Eu consigo executar o profissional com o pessoal. Mas algumas vezes não casa. A minha profissão não casa muito com o meu pessoal. Só um instantinho, prof, deixa eu concluir meu pensamento. Não casa, vamos supor, o que tem a ver dentista com cantor? Sim. Mas isso não quer dizer que você não consiga usar essa concomitância, você não consiga realizar isso, para não ficar
frustrado, né? É isso! O problema é quando você não entende o que é pessoal e o que é profissional, te causa frustração. Vamos seguir? É verdade! Mas vamos seguir porque a filosofia foi grande. Não, mas é que a gente... Importante, importante. Pois nós estamos vendo aqui, porque, por exemplo, Sim. eu estou falando, é importante essa fala, porque nós estamos falando hoje sobre apicultura. Aí, o jovem, né, de 13, 16... Tá com a cabecinha ali, ó, fervilhando. Tá ali por quê? Vou dar um exemplo de hoje. Ele sabe depois da aula, ele tem que ir lá fazer um vídeo para jogar no YouTube, porque ele tem um canal dele. E então ele tá preparando com os colegas, e aí ele fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que a abelha tem a ver comigo? Não é que a abelha e a atividade de criação de abelha não é que não tem nada a ver com você. Você jovem, que tá muito na zona rural, ou então tá ali na zona urbana, fazendo atividades de criação, vamos falar assim, e aí fala assim, meu Deus, eu não tô me encontrando aqui. Essa ansiedade, porque jovem é assim, nós somos assim, meu Deus, eu tenho que decidir o que eu quero ser, o que eu vou ser. É para não causar essa frustração. Então, as aulas nós vamos fazer esse link, tá bom? Claro, com a ajuda aí dos professores que estão fazendo o projeto de vida, estão fazendo as eletivas e fazendo as trilhas de aprofundamento. Não crie ansiedade, porque você vai começar Calma o seu coração. Circular muita adrenalina e aí você vai tirar, essa adrenalina vai fazer você liberar radicais livres que prejudicam o seu sistema cardíaco. É mesmo. Vamos olhar aqui para a aula sobre apicultura. Abre teu coração. Mas a gente vai estar fazendo esse link aqui. Não é só a apicultura, é o pano de fundo. Beleza, prof. Joga na tela. Aumenta a tela aí, meu diretor. Ai, eu falei. Bora, ficou perfeito, prof. Então vamos lá. Em um enxame, eu ia falar exame já, olha. Em um enxame, existem 3 tipos de indivíduos diferentes. Então nós temos aí a rainha, exuberante, o zangão, não é porque ele é zangado não, tá? É o nome mesmo. E as operárias. Então... É importante a gente ver essa o nome é assim, gente. Morfofisiologia. Morfo é a forma, físio, funcionamento. Logia é o estudo, nesse caso, de identificação de como a forma e a estrutura de determinados indivíduos vão influenciar diretamente nas suas atividades dentro da colmeia. Perfeito. Vocês podem observar que só na região a gente sabe que as abelhas são insetos, eles têm cabeça, tórax e abdômen. Então essa parte que vocês estão vendo aqui, eita, tá de azul. Eles não vão enxergar, né, prof? Meu Deus, fica vermelho, caramba. Aí, é o abdômen, perfeito? Então, se vocês observarem, o tamanho já tá aí bem diferente. As rainhas são bem maiores. O abdômen do macho para as operárias, que eles são um pouquinho intermediários aí, vocês estão vendo que ele é mais um pouquinho largo, mais acentuado, mais robusto. E as operárias são pau para toda obra. Fazem tudo. Mas elas têm estratificações, né? Sim. A gente já vê que as operárias têm algumas estratificações. Perfeito. É igual que a gente fala assim, cada macaco do seu galho. São as operárias. Sua criação tem a finalidade de produzir mel. Produzir pólen, apícola, própolis, geleia real, a cera, apitoxina. As ceras e apitoxinas são muito usadas aí, né? A gente fala de venenos, pessoal, mas é porque não adianta, tá no livro, tá? Os livros técnicos trazem como venenos, mas a gente fala assim, são, na verdade, componentes químicos que podem ser utilizados na medicina, podem ser utilizados na biomedicina, podem ser utilizados para fármacos, estudos. Por isso que é importante já que falar assim, que na Amazônia, os animais têm que ser estudados os seus componentes para que facilitem a gente produzir o quê? Remédios, tá bom? Tá. O mais importante é contribuir com o aumento da produção agrícola por meio da polinização. E as abelhas africanas? São resultado... Eita, correndo, né? Que é isso? O resultado do cruzamento natural entre as abelhas europeias e as africanas, tá? Do Brasil. Que é conhecido como africanizadas. Olha como elas são bem a cor delas são mais intensas, né? As asinhas menores, enfim. População de um enxame, gente. Olha só o barulho, estou ouvindo aqui, né? Uma rainha,
até 80 mil operárias. Vejam como elas são importantes. Aliás, todas são, né? Na sociedade das abelhas, todas são importantes. E 400 zangões, que são os machos. Então, só voltar rapidinho lá, Tatá, só para lembrar uma coisa. Professor, qual uma coisa importante aí, que nós temos que frisar. Só basta ter uma rainha. Agora, se você observa que passou de 8 mil operárias, significa que você já tem que dividir seu enxame. Boa. Perfeito? É a hora de dividir o enxame, tá? E zangão, por que tá 0 a 400? Eu não entendi, professor. Você consegue diferenciar os zangões, eles têm número bem menor. Então você só permite, você pode tirar, você só vai deixar os zangões ali para a reprodução, acasalamento da rainha, que é uma vez só, o resto você pode matar. Você retira, né, deles. Ou você deixa sempre alguns na hora de dividir a colmeia. Perfeito. A rainha é a mãe de todos os indivíduos da colônia. Só existe uma rainha, como o professor Jeff já bem acentuou, na colmeia que passa a ser fecundada, realizando o voo de namoro, o voo nupcial. A rainha pode viver até 5 anos, no entanto, nas condições tropicais brasileiras, sua vida útil é de aproximadamente 2. Caramba, né? Tatá, vamos aí frisar aqui, ó. Qual uma informação very important there? 5 anos. Ela vive até 5 anos. Outra, vida útil. Vida útil é de 2 anos. Cara, uma abelha, uma rainha, vive 5 anos. Mas a vida útil dela é 2. O que isso fala pra nós? É produtivo, né? Fala isso aqui pra nós assim, galera, quando a rainha tá no pico aproximadamente 2 anos, vida útil. 2 anos. Então você sempre tem que estar fazendo aí, ó, em mais ou menos, você tem 5 anos para dividir um enxame, você tem uma caixa. Onde é que eu vou dividir essa caixa? Eu tenho que dividir. 2 anos e meio você divide. Perfeito. Não é isso? Aí ela tem mais 2 anos e meio. Então eu tenho 2 anos e meio para fazer o quê? Dividir essa caixa de novo, tirar a rainha e já deixar a substituta. Perfeito. Essa é a lógica de expansão. Certíssimo. Tem que tomar muito. E porque é aquele negócio, galerinha. Para você substituir a rainha, a gente vai ver como é que é essa prática. Mas a operação é essa. Se ela tem 5 anos. Quantos apiários eu posso ter dentro da minha propriedade, dependendo da extensão do meu. Boa! Quantos apiários eu tenho? Quem vai me dizer a quantidade de apiário? Uma coisa imprescindível, Tatá. Juntamente com um biólogo, engenheiro florestal, juntamente com uma pessoa que, uma mão de obra especializada que vai lá na tua propriedade fazer o levantamento floral. Qual é a porcentagem? Tem que ser sempre 80%. 80%? 80% do quê? De diferentes fontes florais. Exemplo. Primeiro, para saber se pode, tem que ter pelo menos a 1 quilômetro água. Uma água para elas. Água. Tem. Aí você chama uma pessoa para fazer um levantamento falando assim, olha, na sua propriedade ou próximo da sua propriedade tem assim, a cada 2 meses eu vi florações diferentes. E se aquela floração dá uma textura, uma acidez, tem a textura, acidez e açúcar, como é que é? Textura, acidez, é açúcar, doce, não queria usar o termo técnico, eu não estou lembrando, mas eu vou lembrar no final, como eu lembrei lá do negócio fundamental. Então, tem o negócio do açúcar, textura, acidez e açúcar. Aí depende dessa floração. Certo. Mas o que a gente observa? Então, quem vai falar a quantidade é a capacidade floral do espaço. Isso é quando a gente fala de nativo. Quando a gente fala de nativo. Agora, se você você quer fazer mel de não nativo, o que é não nativo? Mel, que além de você pegar a estação floral nativa, tu pega a estação floral cultural. Se você tem ou alguém tem produção de café, aí a textura daquela floração daquela época é do café. Que top. Aí é do cacau, só que aí tem que tomar um cuidado.
tem que verificar se não usam inseticidas para que não tenham nas propriedades que... mas Perfeito. Resumindo, que eu Sim. não consigo falar uma coisa só, quem vai decidir a quantidade é a capacidade floral do espaço onde você tem. Perfeito, prof. As abelhas operárias são responsáveis por todas as tarefas dentro e fora da colmeia. As atividades obedecem à escala de trabalho que normalmente está associada aí com a idade do indivíduo e ao desenvolvimento das suas glândulas. Glândulas, prof? Pois é, a gente vai já falar delas. As operárias são denominadas faxineiras. Olha ali, ela... Tchum, 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 né? Elas têm a função de limpar a colmeia, os depósitos de mel e as células de nascimento das abelhas operárias, rainhas e zangões. Limpam tudo, fazem tudo. É a gente dia de sábado. Os zangões são os indivíduos machos da comunidade. Não apresentam estrutura específica para o trabalho e sua função na colmeia é somente o amor, tá? Fecundar aí a rainha. Em relação... Porque até para a guerra quem vai são os operários. Porque tem operária de limpeza, operária de maternidade, operária de... Tem a estratificação que você falou, né? Tem a operária que vai coletar o pólen e as operárias que ficam Protegendo. protegendo. Então, em relação às fases do desenvolvimento aí, ó. A rainha, ela nasce 15 dias, né? Passa aí pelo estágio de ovo, larva e pupa. Vocês estão vendo as diferenças. A operária, 20 dias. E o zangão, 24 dias. Pensa, aí, galera, até para nascer o bicho. Vai demorar. Minha língua. Pessoal, o que é importante aqui nesse quadro? Professor, é o último nascer com? Não, galerinha. O importante é o desenvolvimento aí do terceiro, do 5 e do 7º dia da rainha. Terceiro, 5 e o da rainha. Terceiro, 5 e o da rainha. Que foi, Jefferson? Você furou o disco? Terceiro, isso aqui que é importante, Tatá. Por que isso aqui é importante, pessoal? Porque é aqui, ó, que você vai fazer a escolha da divisão dos 2 anos e meio e dos 5 anos. Dos 2 anos e meio e 5 anos, por exemplo, eu já tenho uma rainha lá, aí eu tenho que identificar o ovo, tenho que identificar a rainha como larva e depois como ela pupa. Em que fase dessa que eu tiro ela e boto em outro local? Então a identificação começa já aqui. Já daqui. Aqueles 2 anos e meio que você fala. Perfeito. Perfeito. É que assim, como é que eu mato a rainha? Tem que ter uma substituta. Sim, aí já tem que identificá-la. Quando as abelhas estão sem a rainha, elas ficam tudo doidas. Elas pegam uma, fogem, vão para outro local e vão alimentar ela com geleia real para desenvolver ela uma rainha, para não deixar o enxame fugir. Tu tem que preparar isso. Perfeito. Esse dado é importante. Perfeito, hein, galera? Então, em relação às glândulas, nós temos aí a glândula de Nassau, que é a glândula de cheiro, que é responsável pela agregação da família, tá? Então, eu creio que é isso que vai fazer com que elas fiquem sempre próximas, né? Né? Gostoso. Qual a importância? Vamos falar de importância? Qual a importância disso tudo? É porque aí, meus queridos, mão de obra especializada. Você que gosta de química, você que gosta de desenvolver produtos que possam ser potencializados, expandir. As glândulas que você estava falando, meu anjo. Nasal. Cheiro. Nasanoff, as glândulas Nasanoff. Aí tem muitos estudiosos tentando pegar esse componente químico para quê? Porque a abelha, quando tu vai tratar de abelha, tu não pode colocar batom, tu não pode tomar banho com shampoo, não pode. Então, fazer dessas glândulas, tirar um aroma para o apicultor quando for trabalhar, não ser identificado como invasor. Que chique. Porque tem muitas pessoas que, por exemplo, eu queria trabalhar com apicultura, mas meu filho é alérgico, se levar uma picada, trabalha... então, viu, quando a gente sabe do conhecimento, aonde você extrai esses odores para fazer a potencialização disso, tá bom? Aí nós temos as glândulas serígenas, né, que são as produtoras aí para a construção dos favos de mel. Perfeito. Depois você consegue fazer isso, patentear essas coisas. Aqui, ó, são as caixas, né? Como é que chama aí, professor? Tá bom. Nós temos vários modelos de caixas. Essa é a caixa padrão. Langstroth. Langstroth. Mas então são as caixas padrões. Fumigador é importantíssimo. Por quê? Porque é uma fumaça que faz com que as abelhas, elas ingiram, e o papo delas ficam cheios, não é isso?
fazendo com que elas não consigam fazer o ferrão delas, usar o ferrão. Só que essa fumaça é uma fumaça fria, é uma fumaça Sim. que não tem odor, é uma fumaça de material puro. Tem que tomar muito cuidado com isso. Prof. Isso aí é o EPI. O que é EPI, professor? Equipamento de proteção individual do apicultor quando a gente vai trabalhar com as abelhas. Nós vamos falar diretamente como é que é isso, mas tem que ter muita atenção. Qual é a atenção? Precauções. São os odores que podem ser provocados pela... O que o professor falou aí, né? Isso. Dessa atenção. E aí tá os apiários fixos, que o professor falou. E só mostrar aqui, prof, e o migratório, tá? Isso. Que aí você vai fazer uso disso. Coloca aqui pra gente, por favor. Você vai prestar atenção como é que é a dinâmica da sua propriedade, né, Perfeito. prof? Para poder fazer essas inserções aí, ou fixa ou migratórias. Mas daqui a pouco a gente volta para fazer o bate-bola jogo rápido e ver essas caixas migratórias e fixas. Tchau, tchau. Tchau.